Olá, turma. Espero que estejam todos bem. Como combinamos, eu estou disponibilizando aqui para vocês o material da nossa última videochamada de redação, que aconteceu no dia 21/5. Para iniciar, eu coloquei como sugestão para repertório, especialmente das introduções de vocês, essa música de Cazuza chamada O Tempo Não Para, da qual vocês podem ver um trechinho aqui neste slide. E o verso que eu sugeri, certo, para vocês utilizarem foi esse que diz assim: eu vejo o futuro repetir o passado. E em que tipos de temática vocês podem trabalhar com esse verso como repertório? Principalmente naquelas temáticas em que a problemática persiste na sociedade, aquelas que estavam presentes no passado e que ainda hoje nos assola, ok? Então, como fazer isso? Eu coloquei aqui uma sugestão de como vocês podem montar a introdução a partir desse trecho da canção. Observe que eu já dei uma estrutura pronta aqui para vocês. Isso é uma introdução pronta e acabada, né? Praticamente. O que é que falta fazer aqui? Só você encaixar o tema e os argumentos. E como eu disse para vocês, isso vocês podem fazer para diversas temáticas. Mas eu quero alertá-los, né, que essa sugestão de estrutura, quero deixar bem claro, que não é um incentivo ao decoreba, digamos assim, né, de fazer vocês meros repetidores de um mesmo texto. É justamente uma estratégia que vem sendo utilizada e que vem dando certo, então é uma estratégia válida, e que para você que ainda está inseguro, ainda está em dúvida, não está conseguindo produzir, serve justamente para você dar os seus primeiros passos produzindo bons textos. Depois, você vai, obviamente, desenvolver a sua autonomia, desenvolver a sua criatividade e vai conseguir fazer textos, digamos assim, com indícios de autoria, né, que surpreendam a professora, que surpreendam o avaliador e assim por diante. Então, na sugestão diz o seguinte: ao afirmar eu vejo o futuro repetir o passado, em sua célebre canção, o poeta Cazuza faz, de certo modo, uma comparação entre o futuro e o passado. De fato, ele estava certo, pois aí, neste espaço aqui você vai colocar o tema. Então, como o último que nós trabalhamos foi a gravidez na adolescência, vamos fazer com esse, né? De fato, ele estava certo, pois a gravidez na adolescência não é um problema atual. Desse mesmo modo, odiernamente, as dificuldades ainda persistem, seja pela falta de diálogo familiar, seja pela ausência de orientação sexual nas escolas. Assim, medidas são necessárias para resolver esse impasse. Pronto, feita a sua introdução. Eu coloquei aqui o tema gravidez na adolescência, o último que nós trabalhamos, mas nada impede você utilizar com tantos outros aqui, uma questão do racismo, uma questão da degradação do meio ambiente. N temas você pode trabalhar com essa estrutura e com essa citação aqui do trechinho da música do poeta Cazuza, certo? Então, para começar, para se sentir seguro e até naquele momento, por exemplo, às vezes você está muito bem, mas no dia da prova, devido ao nervosismo, você não consegue ter aquelas ideias originais que você vinha tendo. Então, saber dessa estrutura pré-determinada aqui te ajuda para esse momento. Você não vai ficar prejudicado pelo nervosismo, tá certo? E não há por que se preocupar tanto em dizer assim, mas se eu fizer e outro aluno fizer também, aqui não corre o risco de vocês utilizarem os mesmos argumentos.
E se utilizarem os mesmos, quando vocês vierem para o desenvolvimento, certamente não vai ser igual, né? Porque não é telepatia. Então, não vai ter como ter um texto igual ao outro, né? E como eu já disse anteriormente também, é muita coincidência se for o mesmo avaliador, né? Que pegar o seu texto, que está trabalhando com a mesma ideia de um colega seu que também trabalhou, né? Resolveu trabalhar com essa estrutura aqui. Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Mas, como eu já disse, ousem, inovem. Isso aqui é o ponto de partida e é uma estratégia que vem sendo utilizada. Então, vale a pena a gente trabalhar com ela também, certo? Como nós também fizemos a devolutiva das redações na videochamada passada, e eu percebi que o repertório ainda vem sendo o calcanhar de Aquiles, certo? De alguns alunos. Então, eu resolvi trabalhar para nesta vídeo chamada justamente a questão do repertório, sugestões de repertório para vocês, principalmente no que diz respeito à introdução, que é a parte da redação que nós estamos trabalhando, né, neste momento. Já vamos passar para o desenvolvimento, mas é importante que nós não esqueçamos da importância de continuar trabalhando de forma consistente nas introduções. Então vamos lá. Primeira sugestão, a literatura. Já falei para vocês em sala de aula e em outros momentos também, acho que através da internet já, que a literatura é como se fosse um doce que você entrega ao seu avaliador. Note que a única certeza que nós temos em relação ao seu avaliador é que ele é um professor de língua portuguesa, formado em letras. Então, muito provavelmente vai ter conhecimento literário e vai gostar de literatura também. Então, vai ficar muito feliz ao ver que você usou o seu conhecimento literário para relacionar ao tema ou aos seus argumentos no texto. Então, nesta sugestão aqui, o tema era a questão da depressão e o aluno utilizou o Carlos Drummond de Andrade. Então, eu vou ler para ficar mais claro para vocês. Na primeira metade do século XX, Carlos Drummond apresentava sua primeira fase poética, conhecida como Ghosts, e caracterizada por temas como reflexão existencial, descontentamento com o mundo e isolamento social. Mais de 50 anos depois, sua poesia se mostra mais atual que nunca, devido principalmente ao crescimento de uma doença que atinge, em sua maioria, pessoas jovens, a depressão. Considerada o mal do século, ela tem origem em nosso sistema econômico e no desconhecimento sobre tal patologia. Então, vamos focar aqui no repertório, né, que é nosso assunto de hoje. Então, vejam bem, o aluno já tinha conhecimento sobre Carlos Drummond de Andrade e sua poética, né? Vocês só vão estudá-lo no segundo semestre, embora acredito eu que vocês já pelo menos ouviram falar sobre. E ele sabia que numa das fases da poesia desse autor, ele falava sobre a reflexão existencial, o descontentamento com o mundo e o isolamento social, que são características que estão presentes também na depressão. Observe como não só é citar qualquer informação, é relacionar. Isso também tem a ver com a depressão, por isso que está presente aqui, está contextualizando a minha temática, certo? Então, o aluno soube fazer essa relação. Outras observações que eu quero fazer para vocês. Quando ele coloca aqui, ó, mais de 50 anos depois, esse termo aqui é responsável por fazer a ligação entre a contextualização e o tema. Geralmente, quais são as expressões que nós podemos utilizar nessa ocasião aqui? Você pode colocar nesse contexto, nesse âmbito, de maneira análoga. Então, são expressões que você vai poder utilizar para fazer essa relação, certo? E
Constatem aqui também, gente, que não foge, essa estrutura aqui não foge daquela que nós estamos trabalhando. A contextualização, o tema tese está presente aqui na segunda parte da introdução. Inclusive, nós temos argumento 1 e argumento 2, que é o que o aluno vai trabalhar posteriormente no D1 e no D2, de forma mais detalhada, obviamente. Então, quando ele colocou aqui, ó, a origem é no sistema econômico. Então, ele vai justificar no D1 por que o sistema econômico está ligado à depressão. E o outro argumento que ele vai trabalhar no D2 é o desconhecimento sobre tal patologia. Patologia é o mesmo que doença, certo? Então, o desconhecimento sobre a depressão também contribui para que essa doença persista. Observe que ele utilizou patologia porque ele já tinha utilizado doença aqui, né? São sinônimos, não é isso? E patologia, como não é uma palavra muito comum, né? Não é muito do dia a dia, também eleva o nível de linguagem do texto dele, ok? Na nossa segunda situação aqui, nós vamos ter novamente a música. Embora eu já tenha dado um exemplo lá no início, né, uma sugestão de repertório também do campo musical, eu coloquei um outro exemplo aqui. Esse texto aqui, essa introdução, vai trabalhar com a temática da questão ambiental. Aí um aluno muito sabiamente pegou um trechinho de uma música de Luiz Gonzaga. Essa talvez não seja das mais conhecidas, né, para vocês, mas vocês com certeza conhecem outras músicas de Luiz Gonzaga que tratam dessa questão ambiental também. Então ele colocou o seguinte, ó, entre aspas aqui, porque é o trechinho da música: não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. Nesta letra, Luiz Gonzaga fez um alerta sobre os problemas ambientais. Contextualização. Em xeque, no século XX, esse em xeque no século XX são as expressões que vão atualizar, vão trazer para hoje, vão trazer para o tema. A contextualização era a música de Luiz Gonzaga. E agora eu preciso de expressões, eu preciso de termos que liguem essa contextualização ao tema. E aqui o aluno utilizou foi em xeque no século XX. Deu-se início à Revolução Verde, movimento que pregou a modernização da agricultura com o intuito de aumentar a produtividade, e um dos principais modos foi através da utilização de agrotóxicos. Entretanto, odiernamente, seu uso torna-se um problema no Brasil, seu maior consumidor no cenário mundial, em virtude da negligência governamental e viés capitalista. Observem que a mesmíssima estrutura: contexto, tema tese, argumento 1, argumento 2. Por que nós temos problemas ambientais, né? Especificamente aqui em relação aos de agrotóxicos? Por conta da negligência governamental, argumento 1, e que ele vai trabalhar no D1 de forma mais detalhada, e por conta do viés capitalista. As pessoas importam-se com o lucro, não com as consequências de suas ações, né? As pessoas que estão sendo abordadas aqui nessa temática, né? Isso como produtores, no caso. Então, é o que ele vai trabalhar lá no D2, ok? Outra observação aqui que eu quero que vocês vejam junto comigo: a quantidade de períodos no parágrafo. Ó, problemas ambientais, ponto, 1 período. Agrotóxicos, ponto, 2 períodos. Capitalista, ponto, 3 períodos. Então, ter esse cuidado de não fazer períodos também muito longos, ok? Então, sugeri a literatura e a música. Aqui, nós vamos observar uma outra estratégia, certo? Alunos que foram além
daquilo que nós vimos até agora, certo? Então, eles inspiraram-se em produções das artes plásticas para fazer essa contextualização na introdução. Aí você me pergunta, mas eu vou ter que ser um especialista, um grande conhecedor de artes plásticas? Não exatamente. Você vai ter que prestar atenção àquelas que você for tendo contato daqui por diante e lembrar de algumas com as quais você já teve contato também e fazer uso. Inclusive, uma sugestão que eu quero colocar aqui para vocês, que serve para muitas temáticas também, é aquela questão da estratégia. Um contexto que serve para diversas temáticas. É essa obra chamada de Ansiedade, de Edvard Munch. Nós já estudamos, estudamos esse autor na ocasião das vanguardas europeias, quando nós estávamos estudando o expressionismo. Então vejam só como foi que o aluno montou. Ele disse o seguinte: o quadro expressionista Ansiedade, de Edvard Munch, retrata vários indivíduos em estado de espanto e diante de um contexto social. Essa mesma sensação se tem ao avistar o Brasil e a degradante assistência a travestis e a transexuais. Odiernamente, é axiomático que isso ocorre devido à ineficácia do poder público na promoção de direitos e à manutenção de uma cultura heteronormativa no país. O que foi que esse aluno fez? Observou essa obra, fez uma breve descrição, dizendo que há indivíduos, em estado de espanto diante de um contexto social. Essa mesma sensação é a expressão que faz a ligação entre contexto e a temática, a atualidade. Quando ele coloca aqui da degradante, assistência a travestis e transexuais. Observem aqui que essa palavra degradante é que vai dar o caráter de que essa assistência não é boa, não é eficiente, não chega nem perto do essencial. E observem aqui novamente o D1 e o D2. Por que é que isso acontece? Pela ineficácia do poder público, que é o que ele vai trabalhar no D1, na promoção de direitos, e manutenção de uma cultura heteronormativa, é o que ele vai trabalhar no D2. O que é esse heteronormativa? Você parte as palavras em dois elementos aqui, que fica mais fácil para vocês entenderem. O hétero é de diferente, normativo de norma. Então, a norma é ser hétero. A norma é ser um casal hétero. O que é diferente disso, é estranho, é errado muitas vezes. Então, é isso que o aluno vai falar aqui. Perceberam como é uma boa estratégia essa do quadro? E muito provavelmente você não vai ter, quem fica preocupado assim, em fazer algo novo, você não vai ter tantos alunos que vão utilizar essa estratégia das artes plásticas, tá? Aí vejam só, como atividade de sala, eu coloquei aqui um esquema de texto, já dei um repertório, que é essa obra aqui que está ao lado, chamada Retirantes, ela já é de Portinari. Dei um tema, que é a escassez de recursos hídricos, e 2 argumentos, fatores climáticos e a ausência de investimento por parte do poder público. E o que eu pedi foi que vocês montassem uma introdução tendo esses elementos aqui. Aí, o que é que eu quero que vocês prestem bastante atenção? Que sempre que você for montar a sua introdução, gente, não é perder tempo você fazer esse esqueminha. O que é que vai ser o meu repertório? Repete o tema, coloca qual vai ser o seu argumento 1 e o 2 e é só encaixar essas informações naquela estrutura que você já conhece. Então, não é perder tempo, é ganhar tempo e garantir que o seu texto vai ter progressão, que o seu texto vai estar coeso e coerente, certo? Então, na realidade, no dia da videochamada não deu nem tempo a gente desenvolver, que eu ia desenvolver junto com os alunos,
Mas aí fiquem à vontade para treinar. Já tem uma obra aqui que eu coloquei aqui para a questão da escassez de recursos hídricos, mas como é um quadro forte, triste, né, que mostra a miséria, então vocês podem utilizar para outras temáticas também. Fica a dica, certo? E para finalizarmos, eu vou mostrar uma estrutura aqui que foi preparada pelo aluno Gabriel Silva, do terceiro G, manhã. O Gabriel assistiu a aula, pouco tempo depois, eu até pensei, o Gabriel rápido como um gato, né? Como o Tadeu diz no Fantástico, né? Quando está apresentando lá os goleiros que conseguem fazer boas defesas. Então, ele mesmo elaborou uma sugestão aqui, de estrutura para introdução e me deu permissão de compartilhar com vocês. Então, ele colocou assim, o quadro expressionista, Ansiedade, de Edvard Munch, retrata vários indivíduos em estado de espanto diante de um contexto social. Essa mesma sensação se tem ao avistar ou ao observar, põe o tema. Nesse âmbito, é necessário ponderar questões envolvendo aí esse D1 aqui é o argumento 1, que você vai colocar lá no D2, e o D2, que é o argumento 2, que é o que você vai trabalhar no D2. Merecem ser enfaticamente problematizados. Vamos preencher aqui com essas informações que eu coloquei no slide anterior. Mas a gente coloca assim, essa mesma sensação se tem ao observar a escassez de recursos hídricos no Brasil. Nesse âmbito, é necessário ponderar questões envolvendo fatores climáticos e ausência de investimento do poder público. Voltando. Nesse âmbito, é necessário ponderar questões envolvendo fatores climáticos e falta de investimento do poder público merecem ser enfaticamente problematizadas. Então, é uma outra sugestão de estrutura para introdução que vale a pena você ter anotada lá no seu caderno e, a partir de agora, quando você for fazer suas introduções, você fazer uso desse conhecimento. Então, não adianta eu estar passando o material, você assistindo, ouvindo, se você não anotar, se você não colocar em prática, certo? Redação é prática, ok? Espero que tenha contribuído de alguma forma e que vocês realmente façam uso disso. E desejo sucesso a todos. Até a nossa próxima aula. Um abraço.